O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, nós ouvimos a primeira leitura da profecia de Oséias hoje. É uma leitura bastante sugestiva, tem tudo a ver com a vida de Santa Paulina, porque a leitura fala daquilo que nós produzimos e recebemos. Ninguém vai colher maçã se plantou uva. Ninguém vai colher o bem se plantou o mal. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Isso para nós pensarmos ao nosso redor, as pessoas com quem nós convivemos, que tipo de imagem que eu transmito com o meu temperamento, com a minha característica própria, com o meu jeito de ser. Se eu planto guerra, eu vou colher guerra. Se eu planto fofoca, eu vou colher fofoca. E assim é a vida do cristão. Por isso, se plantarmos algo bom, vai também nascer algo bom. Assim foi a vida de Santa Paulina. Nós sabemos que esta mulher sofreu bastante na sua vida de fé, porque Santa Paulina foi caluniada por um chefe da Igreja Católica, e por causa dessa calúnia, ela teve que viver às escondidas no convento. As irmãs noviças conviviam com ela e nem sabia que era a fundadora da congregação. Viveu na clausura por causa de uma calúnia. Como nós precisamos entender que o mal, ele precisa ser destruído das nossas vidas. O simples fato de não gostarmos de uma atitude do outro, isso não quer dizer que nós vamos difamar, diminuir. O fato de nós não concordarmos com uma atitude, a gente não pode destruir a imagem do outro. Santa Paulina viveu assim, não obstante ter sido caluniada, mas ela continuou fazendo os seus atos de caridade, de amor, de entrega a Deus. Mesmo que tenha sido homens da igreja e homens de lugares importantes na igreja, que tenham caluniado esta mulher, mas nela o impulso do evangelho, da santidade,
continuava a bater. Amou os pobres, ajudou a todos aqueles, educou muitas meninas e não deixou de viver o carisma da sua congregação. Existe um aspecto da vida de Santa Paulina que talvez seja esse aspecto suficiente para ser apreciado. A vida de escondimento. Nós vivemos um tempo em que todo mundo quer se mostrar. E a rede social fala disso, né? Tem gente até que diz: quem não é visto não é notado. Claro, tudo na justa medida, no justo equilíbrio. Santa Paulina resolveu, por conta desta calúnia, fazer algo por reino de Deus nas escondidas. Foi punida pelas autoridades eclesiásticas, deixou de governar a congregação que ela mesma fundou, nem pôde ao menos ser identificada. Olha, aquela miserável ali era a fundadora da comunidade. Não. Por causa desta calúnia, ela foi reduzida ao nada. Ninguém podia nem saber que era ela a fundadora da comunidade. Vivia com as noviças, mas não sabiam nem quem era ela. Então, uma vida de escondimento. Não precisamos ser caluniados para vivermos mais para Deus, ter uma vida mais escondida. Hoje a gente fala para todo mundo onde a gente está, onde a gente está comendo, o que a gente comeu. Tem gente que até posta o prato. Uma pessoa que posta tudo o que faz, no mínimo é uma pessoa vazia de si mesmo, né? Porque não tem nada escondido para si, tudo é para os outros verem. Não tem mais vida particular. Parece que a nossa vida tem que estar em destaque todo dia. E a gente não tem mais aquilo que é nosso. Às vezes eu saio com alguma pessoa, todo mundo fala: olha só, não tire foto de mim. Todo mundo não precisa saber onde é que eu estou, se eu estou rezando, se eu estou comendo, se eu estou bebendo. A gente devia ter uma vida mais interior, mais guardada, reservada. Sobretudo os padres, bispos. Nós devemos ter uma vida mais recolhida, sim. Porque depois que exploram a imagem, o tanto que quer, jogam fora, descartam como se não fossem nada. Eu tenho medo, eu tenho muito medo dessa vida muito vista por todos. Infelizmente, é um grande perigo dos nossos tempos. A vida de Santa Paulina nos mostra que a gente pode fazer muito pela salvação, pelo reino de Deus, às escondidas. E o próprio Jesus no Evangelho, fazendo referência à caridade, ele diz: dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Jesus tinha consciência de que tudo tem que ficar no esconderijo. Só Deus e nós devemos saber. Nós não somos políticos. Político é que tem que postar tudo que faz para ter voto, né? Para ser visto como um bonzinho. Todo mundo tem que ver o que ele faz. E aí não importa quem que ele vai usar para se mostrar. É próprio deles. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para amar no esconderijo. Quando quiser louvar o Senhor, rezar, entra no teu quarto. Quando fizeres jejum, não ande com a cara feia. E por aí vai. A vida escondida em Deus. É o exemplo de Santa Paulina. A vida escondida em Deus. Ninguém precisa saber que eu estou rezando agora, que eu estou pregando agora, que eu estou anunciando agora. Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo, que eu estou rezando o meu texto. Só Deus que está no oculto, que deve saber o que eu faço nesse momento. A vida escondida, o melhor que nós temos, dar para o Senhor.
é um aprendizado, é a vida de Santa Paulina. Depois do evangelho de hoje, Jesus se coloca diante de um homem que estava possuído pelo demônio. E logo que o demônio foi embora, foi expulso, o homem começou a falar. Às vezes a gente carrega uma possessão nas nossas costas e a gente nem sabe que ela existe. Mas a possessão ou qualquer outro tipo de males, malefícios que possam se aproximar de nós, são vencidos por meio da oração, da Eucaristia e da confissão. Uma alma que confessa, uma alma que vive em santidade, jamais poderá ser dominada pelo mal. Jamais. É a vida de santidade que me faz cada vez mais próximo de Deus e, portanto, distante do demônio. Informações importantes do evangelho de hoje. O mudo, possuído pelo demônio, além da impossibilidade de falar, aquele homem sofria a opressão demoníaca para que permanecesse para sempre daquele jeito. O demônio nunca vai querer nos perder. Ele vai querer que sempre sejamos escravos daquilo. Existe no mundo de hoje um transtorno chamado mutismo seletivo. Não sei se já ouvimos falar sobre isso, mas o mutismo seletista é a incapacidade que a pessoa tem de abrir-se a uma determinada pessoa ou determinados contextos. É a pessoa que olha para dentro só. O chamado mutismo, a gente não está se referindo a uma questão física. O mudo é algo muito mais profundo. É uma outra coisa. É uma incapacidade de se abrir, de contar seus certos dramas, digamos assim, de abrir a alma. Numa confissão, tem gente que é pior que quiabo, desliza até na confissão, mas não chega no ponto certo. A gente fica escondido. Deveríamos esconder outras coisas, e não o pecado da gente, e não a vergonha da gente. Ficamos mudos diante de Deus e perdemos a graça. Não esqueçamos, quando a alma se cala, o que fala em nós? Nós vivemos no mundo hoje da síndrome da depressão. E a depressão gosta de pessoas que não falam, que não confiam. Simplesmente pessoas que se escondem fisicamente. É diferente do esconderijo interior. As pessoas se prendem dentro delas mesmas. Ou nós nos prendemos dentro de nós mesmos e não conseguimos compartilhar a nossa dor com uma outra pessoa. Mas às vezes vamos para a rede social e explanamos a vida do outro. É triste, é a realidade em que vivemos hoje. É aí que o mal vai se aproveitando. O mal vai se aproveitando, gerando sentimento de culpa, de indignidade, de não poder ser nunca perdoada por aquilo que fez. O medo de não abrir-se à graça de Deus torna uma pessoa muda. O medo, a vergonha. Nós não podemos nos comportar assim, com essa incapacidade de abrir-se a Deus. Não tenhamos medo. Tenhamos a coragem de alargar o coração para deixar Deus agir.
Porque quanto mais nos fechamos, temos medo da graça de Deus, mais o pecado nos domina e o mal nos domina. Por isso que existe a possessão diabólica. É quando o demônio prende a pessoa dentro de si mesma e vai gerando cada vez mais solidão, vazio, distância dos outros. Jesus chega para pôr fim a tudo isso. E isso é a prova do evangelho de hoje, para nos ajudar a falar. Você sabe que uma vez o meu diretor espiritual falou o seguinte: padre, quem canta, os males espanta, de verdade. Cantar sozinho, cantar em casa, cantar no chuveiro, é um ótimo sinal. Eu fiquei pensando sobre aquilo. Às vezes as pessoas que cantam podem até ter drama, mas parece que elas são mais felizes. Porque cantar, abrir a boca, espanta os males. Às vezes na missa a gente vai celebrar, as pessoas têm preguiça de falar. E aí entra e sai da mesma forma. Por quê? Porque se fechou, não abriu a boca. Então, não é ser um tagarela. Não, mas é falar, mas é cantar, mas é abrir o coração, mas é abrir a vida. É não deixar o espírito de possessão domine a nossa vida a ponto que nós entremos em um casulo. Ninguém conhece nada de mim. É o oposto daquilo que é tudo público. Virtus et menum. A virtude é o equilíbrio. A virtude está no meio. Uma pessoa altamente extrovertida o tempo todo, coitada, tem algum problema. A pessoa introspectiva também o tempo todo tem um problema. Então a virtude é o equilíbrio. A virtude é equilibrar-se nessa vivência. O Espírito muda isso. É quando eu não abro o coração para Deus agir. E eu me entranco em mim mesmo, no meu casulo. Vamos deixar Deus agir em nós. Como é importante encontrar um sacerdote, um irmão de comunidade, um irmão de caminhada, em quem nós podemos confiar as nossas misérias, abrir o coração. Que o Senhor providencie para você que não tem coragem de deixar alguém conhecer o seu eu interior, com medo das suas mazelas, com medo dos seus pecados, e cada vez mais esse mundo profundo, mudo, vai corrompendo e engolindo a gente. Tenhamos a coragem de lavar a alma em Jesus, lavar a nossa vida em Jesus. O seu pecado, tantos outros já cometeram a mesma coisa. Todo pecado é igual, no sentido, outras pessoas já tiveram o mesmo pecado, então por que o medo de falar? Por que o medo de abrir? Por que o medo de confiar em alguém? Por que o medo que alguém saiba que você tem pensamentos assim, assado? Busque ajuda. Não deixe o espírito demoníaco do mudo dominar você, mas fale. Como Jesus libertou aquele homem de um espírito que o prendia nele mesmo. Abramos o coração e a vida para nosso Senhor e peçamos a Ele a graça da conversão diária e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.